بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب الوضوء بالنبيذ وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في داوتك قال نبيذ قال تمرة طيبة وماء طهور قال أبو داود وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد هكذا قال شريك ولم يذكر هناد ليلة الجن. Estimados irmãos, falamos na lição passada acerca da regra relacionada à ablução com água do mar e introduzimos o capítulo relacionado à ablução usando o nabid e falamos que o nabid era uma espécie de bebida preparada com tâmaras, passas, mel, cevada, que adiciona-se água nessas componentes todas e por vezes esta bebida poderia se tornar em algo intoxicante. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de nabid. Dissemos que o profeta sallallahu alaihi wasallam colocava tâmaras no recipiente e colocava água nesse recipiente durante a noite e ao amanhecer o profeta sallallahu alaihi wasallam bebia essa água. E hoje cientificamente é provado que esta água é extremamente saudável. Portanto, certas práticas do profeta sallallahu alaihi wasallam que hoje vem se descobrindo, os benefícios, daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia. Portanto, no capítulo da ablução, se nós vamos preparar aqui conforme o hadith que o sahabi Abdullah bin Mas'ud está a relatar, nós vamos perceber qual é a conexão, porquê a questão de nabid como algo para a ablução. O Imam Abu Daud traz o capítulo, depois traz a hadith. Portanto, dois aspectos nós iremos, inshallah, se o tempo nos permitir hoje. Um é a questão da ablução e o outro é, pode-se fazer o salat, só pode entrar no masjid, pode juntar-se ao salat enquanto ele está com a necessidade, está aflito para preencher as suas necessidades fisiológicas. O mas'ala relacionado a isso, inshallah, também poderá ser um dos aspectos que hoje iremos abordar. O primeiro hadith, no primeiro capítulo, que o hadith foi narrado por Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele na noite de Jinn. Na noite de Jinn, esta é a noite, ou por outra, quando se fala da noite de Jinn, foi no momento em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme os comentadores do Corão mencionam, os muhaddis também mencionam, que após a morte de Abu Talib, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para Taif para chamar as pessoas para poderem abraçar o Islã, mas as pessoas lá não aceitaram o chamamento do profeta sallallahu alaihi wasallam e o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao voltar para Meca, passou de um vale que chama-se Wadi al-Nakhla, o vale de Nakhla, onde uma companhia de jinn ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam a recitar o Corão. Portanto, nesta situação, nós iremos ver a autenticidade desta passagem, deste hadith que estamos a mencionar, com a ligação desta noite de Jinn. Então, nisso, alguns comentadores dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam teve um diálogo com os jinns. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou com os jinns. Os jinns escutaram a recitação do Corão do profeta sallallahu alaihi wasallam, conforme o Corão menciona: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. Alguns fazem referência a este incidente onde os jinns escutaram o Corão do profeta sallallahu alaihi wasallam e acataram a mensagem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Como nós temos a responsabilidade, somos mukallaf de obedecer às ordens de Allah, os jinns também têm a mesma responsabilidade.
Portanto, aqui, conforme nós mencionamos no hadith, numa das lições passadas, alguns comentadores dizem que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez um risco, não é? Fez um círculo no chão e disse para Abdullah bin Mas'ud ficar dentro daquele círculo e não saísse daquele círculo. Então, Abdullah bin Mas'ud ficou naquele lugar. Alguns relatam que se ele saísse, poderia ter certas consequências, uma vez que aquele profeta sallallahu alaihi wasallam estaria, não é, a falar com os djinns ou tendo um diálogo com os djinns, transmitir a mensagem para o djinn, por aí em diante. Mas nesta mesma sequência, Imam Abu Daud irá trazer este hadith para nós podermos falar com algum pormenor relacionado a este incidente. Nesta noite, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Abdullah bin Mas'ud: "Ma fi idawatik", o que você tem no teu recipiente? Este recipiente de pele, o que você tem? Então Abdullah bin Mas'ud diz: "Nabidhun", tem nabid. Nabid é essa água que tem a mistura de tâmara, que a tâmara passou mergulhada nesta água. Portanto, nós dissemos que esta água tem um certo sabor, que o sabor advém desta tâmara. Pode experimentar, onde ver que de facto enquadra-se, não é? Antes de eu falar desse hadith, pus em prática e de facto consigo perceber melhor. Às vezes estou a falar, pega a tâmara, coloca na água. É sunnah, o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia umas tâmaras com um recipiente à noite e ao amanhecer bebe. Portanto, na parte de baixo, onde está próxima a esta tâmara, tem um sabor completamente diferente, que é um sabor que vem obviamente da tâmara. Então, nós falamos aqui tipos de água para a ablução. Nós falamos, quem se lembra, quais são as condições para nós usarmos a água para a ablução? Quais são as condições? Tem que ser uma água, não é? Com aquelas qualidades todas, não mudou o cheiro, não tem sabor, não é? E cor, obviamente, e água corrente, que possa escorrer, também isso é extremamente importante. E aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam pergunta: o que você tem? Ele diz: nabid. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: tamratun tayyiba wa ma'un tahur. São tâmaras frescas e água pura. Quando nós estamos a falar de qualidade da água, não é? Nós dissemos que a água tem de ser pura para a ablução. Aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer ma'un tahur, é água pura. Em outras palavras, pode-se fazer com ele a ablução. Quanto à questão da ablução com nabid, água de nabid, o único que permite isso é o Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa, por causa de um hadith de Abdullah bin Mas'ud, diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez wudu com nabid, com essa água, com tâmara. Portanto, outros classificadores de hadith dizem que é uma narração fraca ou extremamente fraca, poderia não servir para se usar como uma norma, para a pessoa ter uma norma, implementar, por causa de um hadith fraco. Qualquer hadith fraco ou um hadith fraco não tem a capacidade de implementar uma norma, por ser fraco. Portanto, outros alims como Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahoui são de parecer de que este tipo de água não serve para fazer com ele ablução. O facto de ter fruta dentro da água não é impedimento de se fazer wudu, pois não? Porque a fruta poderá estar lá, mas não ter nenhum efeito na água. Em particular, se for muita água, já falamos, ma'u kathir, idha kana al-ma'u qullatayn, la yahmiluhu al-khabath. Falamos desse hadith. O facto de ter fruta na água não é simplesmente proibido. Provavelmente aquela fruta estava lá, mas não alterou qualquer que seja a qualidade da água. Portanto, por isso o professor sallallahu alaihi wasallam disse isso. Outra interpretação: o facto da água ser pura, aquilo que chamamos ma'un tahir, é água pura, mas esta mesma água pode ser ghayru mutahhir, é água pura, mas não serve para purificar outro corpo. Quem pode dar algum exemplo disso? Água pura e não serve para purificar qualquer outro corpo. Algum exemplo? Vocês passam por isso sempre. Água pura não serve para purificar outro corpo.
Hã? Água de quê? Água mineral? Água mineral é pura. Serve para purificar o corpo? Como não? Deixa eu dizer, uma água que seja pura, mas não purifique, não serve para purificar outro corpo. Hã? Água que usamos para banho pode ser, como pode não ser. Água que usamos para banho também pode ser impura. Por exemplo, você lavou roupa num balde. Aquela água tem sabão. Aquela água muda de cor. Tem cor de sabão lá. Um exemplo. Mudou cor? Mudou cor ou não mudou? Tem cheiro ou não tem cheiro? Tem sabor ou não tem sabor? É pura ou impura? Hã? Impura. Por que impura? Não é impura. O facto de ter sabor, você não toma água doce, é impura. Água, quando se vê doce, põe açúcar na água, fica doce. Quando a água se vê doce, tem açúcar, é impura a água. Não estamos a dizer que a água não é pura. Estamos a dizer que a água é pura. Mas estamos aqui para diferenciar. O facto de ser puro não quer dizer que purifica outro corpo. É pura sim. Se aquela água tocar na tua roupa, vai fazer salat, não tem nenhum problema. Tocou na tua roupa, não é água impura. Se tocou no teu corpo, vai continuar a fazer tua salat, não é impura. Você está a fazer wudu, a água está a cair e depois está a salpicar no teu corpo. A água não é impura. Não é impura. Eu estou a dar aqui o exemplo de um balde com sabão. Aquela água ficou completamente branca, tem cheiro, tem sabor. É pura ou não é pura? É pura. A água torna-se impura quando tiver alguma impureza. Sabão não é impureza. Se toma banho com sabão, a sujidade da sua roupa não é impureza. Nem toda sujidade que é impureza. Óleo mecânico está a trabalhar na oficina, óleo queimado tocou na roupa, não é impureza. Sim? Este é um assunto. Ter roupa suja é uma coisa, ter roupa impura é outra coisa. Quando é impura, tem uma impureza. Quando tem uma impureza, é impura. Mas quando não tiver impureza, aquela água ainda é pura. Mas não purifica o outro corpo para fazer o wudu, por exemplo, porque mudou cor, já tem sabor, já tem cheiro, não serve para fazer o wudu. Percebeu, Khalid? Percebeu? Ouvi, mas não. Alguém também ouviu, só que não percebeu? Está difícil perceber isso? Nur, percebeu? Percebeu? Khalid, você está complicando a tua mente antes. Abre, percebe. Não. Eu não tenho problema tu escutares com uma percepção crítica, não tem nenhum problema. Mas quando tu começas logo com o crítico, não vais perceber. Eu estou a dizer, o facto de estar sujo não quer dizer impuro. Mudou cor, tem cheiro, tem sabor, não quer dizer impuro. Torna-se impuro quando tiver uma impureza. É até aí onde queríamos chegar. Está percebido? Onde está a dúvida? O problema está como é que eu vou saber se quando eu lavei a roupa, aquela roupa tinha impureza ou não? Esse é outro assunto. Estás a misturar as coisas. Como você vai saber? És tu que tens de saber isso. Dependendo da roupa que você usou, tu sabes que a roupa está impura ou não está impura. Porque se não soubesses, não usarias a roupa para fazer falar. Tu tens uma roupa que foste até trabalhar com ele e quando estavas no trabalho, em algum momento foste à casa de banho e voltaste, estás a fazer. Tu sabes que aquela roupa está pura ou não está pura. Tu sabes muito bem. É diferente de uma roupa que você passou a noite. Mesmo essa roupa que você passou pela noite, você tem que ter a certeza que há alguma impureza.
se não tiver certeza de impureza, não está impura a roupa. Até a impureza entrar nesse pormenor, não é? Tem uma roupa que alguma impureza tocou numa parte da roupa, falamos aqui, o que é suficiente fazer o quê? Lavar aquela parte. É suficiente. Portanto, a água torna-se impura somente quando alguma impureza estiver lá. Mas nem toda água que é pura purifica um corpo. Porque para purificar tem que ser uma água completamente pura. Não é? Pura, sem qualquer outro impedimento. Demos aqui exemplo com essas qualidades todas que a água passou a ter. A água ainda é pura, mas não purifica. A água corrente, água mineral, água da torneira, é água pura e purifica. Tem outra água pura e não purifica. Tem água impura, fora de questão. Ok? Sim? Água com cloro. Depende, água com cloro. Falando da água da piscina, nós demos aqui o exemplo: إذا كان الماء قلتين لا يحمله الخبث. Ok? A quantidade. Portanto, Abdullah bin Mas'ud disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a água é pura. O facto de ser puro nem sempre significa que pode purificar. Portanto, Imam Abu Hanifa é da posição que a água de nabid serve para fazer a ablução, enquanto que outros imãos dizem que não serve. O segundo hadith, que é narrado por Alqama rahimahullah, ele diz: قلت لعبد bin Mas'ud, eu disse para Abdullah bin Mas'ud: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. Quem de vós estava com o profeta sallallahu alaihi wasallam na noite de Jinn? Abdullah bin Mas'ud diz: ما كان معه منا أحد. Dentre nós, ninguém estava com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Se lembraram, o primeiro hadith, o narrador era Abdullah ibn Mas'ud. Nesse segundo hadith, quando foi perguntado a Abdullah ibn Mas'ud, diz que ninguém de nós estava com o profeta sallallahu alaihi wasallam. No terceiro hadith, que é narrado pelo tabi'i Abu Khalda, ele diz que eu perguntei a Abu Aliya. Ele diz que eu perguntei a Abu Aliya quem estava. Este hadith é de Mansur bin Jurayj. E narra de Ata annahu kariha al-wudu bil-laban. Ele diz que não se pode, é algo detestável fazer wudu, não se pode fazer wudu com leite, nabid, e o tayammum é mais adequado para mim do que fazer wudu com estes dois aspectos que foram aqui mencionados, nabid e leite. Obviamente fora de questão, leite, né, pela qualidade. E o último hadith ainda nesse capítulo, juntando os dois que nós mencionamos antes, que foi narrado por Abu Khalda. Eu perguntei a Abu Aliya: عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا. Eu perguntei a Abu Aliya se uma pessoa que estiver sexualmente contaminado ou ele está impuro por ato sexual e ele não tem qualquer outra água senão o nabid, será que pode usar este nabid para se purificar? Então Abu Aliya respondeu de forma negativa. Portanto, aqui estes ahadiths todos mostram a posição da não permissibilidade de se fazer a ablução com nabid, por se tratar de uma água já com sabor, um certo sabor, e obviamente a quantidade é pouca, e essas narrações todas que estamos aqui a mencionar, da não permissibilidade. E o hadith também, ainda que fala, hadith de Abdullah bin Mas'ud, na noite de Jinn, que estava com o profeta, ele está a narrar que o profeta sallallahu fez wudu com nabid, o hadith não é autêntico, né? Por quê? Ele próprio, a narração que diz que ele estava com o profeta naquela noite, quando foi perguntado com quem mais estava nessa noite, ele disse que o profeta não estava com ninguém. Então, como uma narração pode ser atribuída a ele, estando com o profeta, enquanto ele próprio está a dizer que o profeta sallallahu não estava com ninguém? Portanto, fica claro aqui esta questão do uso de nabid para poder se usar para fazer ablução. Segundo capítulo, que precisaria de um pouco mais de tempo, inshallah, iremos abordar na próxima lição. Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.